Queridos, Mateus capítulo 8, verso 19. Então o mestre da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Querido, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: as aves do céu, as raposas, elas têm conforto delas, elas dão um rolê por aí e voltam. Elas têm descanso, elas têm provisão, mas o Filho do Homem, aquele que é nascido de novo, não tem regalia, não tem promessas. Às vezes eu fico vendo umas igrejas, parece igreja, como que é o nome daquele negócio que você vai pagar a conta lá, que agora teve aí 1 bilhão aí, lotérica. Tem uma galera que parece que é lotérica church. Os caras falam assim, ó, venha para a minha igreja, porque daqui tantas pessoas foram curadas. Vem aqui, daí eles passam um telão, iate, navio, barco, e falam, ó, é aqui a bênção. Parece lotérica. Vem aqui, compra uma fezinha, paga por ela, dá uma ofertinha, dá o seu dízimo, e Deus vai te abençoar, e você vai ter a vitória, e a galera, é isso aí, aleluia. Então Jesus está falando que não tem garantia no evangelho. A garantia já foi dada para nós, irmão, há mais de 2000 anos atrás. Nós cantamos aqui, a cruz nos libertou. A cruz nos salvou. Ela é a garantia para a passagem para a vida eterna, irmão. Não tem outro caminho. Então Jesus está falando, os caras têm garantia, vocês não têm. Vocês não têm. E Jesus traz um ensino muito forte nesse texto, porque, irmão, para você viver dentro do evangelho, você não pode ter o lado emocional meio abalado, não. Porque o evangelho tem que ser para forte mesmo, irmão. Lembra daquele jovenzinho lá, falou, Jesus, deixa eu enterrar meus pais, daí eu vou seguir você. Jesus falou, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus não estava sendo frio, não. Jesus não estava sendo tirando o cara, não. Jesus estava falando para aquele jovem, cara, deixa os seus sentimentos abaixo do propósito. Ô irmão, tem uma igreja que mais cresce hoje no mundo, não é aquelas igrejas da China. A igreja que mais cresce hoje no mundo chama-se Mimimi Church. É onde existe pessoa chata, pessoa esquisita, pessoa cabulosa. O som está alto, o som está baixo demais. A igreja é preta, a igreja está com muito barulho, a igreja está com muito som, a igreja está com muita luz, a igreja não tem cadeira, a igreja não tem... Irmão, a igreja Mimimi Church é que mais cresce. A igreja Mimimi Church é onde as pessoas têm crise de poder e autoridade, mas não tem crise de propósito. Estou convidando você a começar a gemer, irmão, pelo propósito que Jesus colocou dentro de você. Eu estou convidando você a gemer de dor por aquilo que Jesus colocou dentro de você. Então nós estamos num tempo que as pessoas têm muita crise, cara, de autoridade, crise de poder, crise de cargo, mas não tem crise de propósito. Não tem crise dentro do evangelho, porque quer tudo para mim. Porque por mim e para mim são todas as coisas. Então olha só, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Aí se a igreja não dá o que eu quero, se o irmão não dá o que eu quero, se a célula não dá o que eu quero, deixa que eu vou buscar meu jeitinho brasileiro de ser. 2 Timóteo capítulo 3. Saiba disto, os últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Será que nós estamos agora nesse tempo também ou não? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, opiazados, você que mora com o pai e com a mãe. Se o seu pai e a sua mãe vier reclamar de você para nós, né, vão jogar você na boca do sapo. Ai pastor, meu sonho é fazer missão na África. Meu filho, se você não arruma a sua cama, você vai atrapalhar a missão na África. A Malu ontem falou assim, pai, eu quero esse batonzinho aqui da menininha lá que ela gosta de ouvir. Somente hoje, R$ 79,80. Eu falei, meu Deus, quantos perfuminhos? 2? Não, pai, é um só. É mesmo, filha, legal. Você compra para mim? Filha, compro. Filha, faz um favor, pega uma xícara, faz um café pro pai ali. Aí ela falou, ô louco pai. Ah não, falei, quer o perfuminho? E o pai vai lá lavar o carro agora, você vai lavar o carro com o pai também. Ô irmão, já estou ensinando minha filha a ser mulher de Deus, filho. Já estou ensinando como que funciona as coisas. Na época do meu pai lá, pai, presta o carro para mim, engraxe meu sapato. Vai lá lavar meu carro, vai fazer isso para mim. Então se você não respeita pai e mãe dentro de casa, você não vai respeitar ninguém em lugar nenhum, e nem muito menos a sua liderança.
Então se o seu pai e sua mãe vier reclamar de você para nós, irmão, vão pegar você. Onde que eu parei mesmo? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Gente, a lista é grande. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Irmão, sabe o que é se deixar levar por toda espécie de desejo? É a geração de hoje que busca prazer em mensagens que traz conveniência para ela. É pessoas que vão buscar a mensagem que não confronta, mas a mensagem que massageia. Essas mulherzinhas que a Bíblia diz, cheias de pecado, são homens e mulheres que gostam de andar numa vida errante. E aí os homens líderes vão até essas casas e eles falam: cara, está tudo bem, Jesus te ama, Deus perdoa, Deus é paz e amor, Deus é tipo um hippie, Ele é paz e amor, Ele sai assim na fotinha. Fica tranquilo que Deus perdoa. Irmão, eu falei para uma amiga nossa lá no sítio que a gente estava. Você entende porque, você consegue entender por que Jesus entrou em cima de um jumento, ao invés de vir em cima de um cavalo? Você já reparou nisso? Que Jesus vem em cima do jumento? Jumento significa serviço. Ali Jesus está expressando uma coisa: é o rei vindo para servir. Porque se Jesus entra em cima de um cavalo, se ele fala que ele é rei, irmão, e está em cima do cavalo, ele está pronto para a guerra. Então não é o tempo de Jesus vir para a guerra ainda, é tempo de Jesus vir para servir, igual a gente está aprendendo a servir todo mundo. Mas chegará um tempo, irmão, que Jesus vai virar a mesa e vai vir num cavalo. E a Bíblia diz que os seus olhos serão como chama de fogo, os seus pés serão como um latão reluzente. Em sua boca terá uma espada de 2 gumes, seu manto estará salpicado de sangue, em sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido, ainda não é chegada a hora da guerra, é por isso que a gente tem que batalhar, tem que permanecer, tem que brigar, lutar para permanecer crente, fiel à sua palavra, para não sobrar para nós no último dia. O bicho vai pegar, irmão. É a geração de hoje. Querido, Jeremias pregou numa geração onde o povo queria só coisa boa. Ô gente, é difícil ser crente, é ou não é? Lógico que é. É difícil você pregar para uma geração hoje que não quer ouvir a palavra de Deus. É difícil você pregar para alguém que não quer cumprir princípios, porque ele consegue dar um jeito na vida dele de uma forma mais fácil. É difícil você achar uma igreja que confronta você e ama você, impulsiona você a viver mais. Tem uma frase do nosso pastor: procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Ô gente, é difícil, parece que a gente está na geração de Jeremias de novo. É tanto caos, é tanta informação, é tanta treta, é tanta coisa ruim acontecendo, que a sua mente vai abalando, a sua fé vai abalando, e você fica com medo, e você fica com, sabe, será que vai dar certo, será que não vai? É muita coisa sobrecarregando a gente. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então o que é isso? Eu quero uma igreja que fale o que eu quero ouvir. Eu não quero uma igreja que fale da minha vida. Eu não quero uma igreja que fale de mim. Ninguém fala assim comigo. Eu lembro quando eu casei, a Marcela falava assim. Eu falei: cara, por que você tem um monte de sapato, tênis? Você nem tem tudo isso de pé. Por que você tem um monte disso aí? É, amor, porque era assim. É assim, eu sempre fui assim. Falei: você foi. É Velho Testamento, minha filha. Agora está no Novo. Novo Testamento. Não, mas eu sempre comprei. Falei: você comprava. Agora você não compra mais, porque agora eu estou aqui. Foi difícil, irmão. Dou uma mulherzinha ali, um ano e você não está ligado. Tinha dia que era mais fácil expulsar o diabo de alguém do que confrontar a Marcela. Depois ela não aguentou o charme. É, meu amor. Ai, ninguém toca em mim, ninguém fala assim comigo, ninguém confronta. Ô, irmão, você viu o testemunho da nossa amiga aqui, da Ingrid? Irmão, Poema, cara, é família espiritual. A gente invade tudo e todo mundo. É família. Deus levantou essa família para não andar junto. Então se a gente andou junto, irmão,
a gente vai para cima na restauração de todo mundo, a gente crê. Um dos problemas que a gente tem aqui, talvez seja um problema, talvez meu até, é eu acreditar nas pessoas. Você acredita nisso? Eu acredito em todo mundo, cara. Ô, irmão, eu sou tão emocionado com essa história do povo, que tem a inauguração do supermercado, eu choro. Ô, mano, aí o povo vem com umas histórias tristes, eu falo, meu Deus, esse cara tem que pregar, cara. Eu tenho que pregar. E você não quer pregar, você não quer abrir o culto para falar isso aí? É terrível acreditar nessas coisas. Eu não gosto de ser confrontado, ninguém fala assim comigo. Gente, você sabia que no inferno vai ter um monte de gente boa? Sabia disso? O inferno vai ter um monte de gente boa. E no céu vai estar um monte de gente ruim que se converteu a Cristo. Porque os gente boa não abre o coração para Deus fazer uma obra maravilhosa. Enquanto os caras ruins, velho, está dizendo, Senhor, eu não tenho mais nada, o Senhor pode salvar minha vida. Pai, por favor, como eu faço para entrar no teu reino? Irmão, os caras ruins estão ficando desesperados por causa de Cristo. Ontem eu estava vendo um podcast, cara, tinha 3 ex-detentos dizendo, eu me converti, Deus limpou a minha vida, Deus me curou, me tirou da cadeia. Hoje eu sou um homem de Deus, para a glória de Deus, me tornei empresário, tenho que cuidar da minha família. Querido, só o evangelho pode trazer a dignidade de uma pessoa de volta. Só a cruz pode fazer isso, cara. Não tem mandiga gospel. Não tem você fazer tratamento. Não existe, cara. É só o evangelho. Se verdadeiramente ele entrar dentro de você e de mim, verdadeiramente seremos transformados pela glória de Jesus. Não tem como. Mas Jesus vai virar a mesa. Apocalipse capítulo 3, verso 9. Está feliz ainda, gente? Você está com medo da mensagem? Fala para o seu irmão, está com medo, irmão? Está tudo de boa. Se Jesus voltar, só nós aqui que vai subir hoje. Cadeira. Olha os irmãos aí, pastor, calma, irmão, estou zoando. Só para ver se você está lendo a Bíblia. Apocalipse 3, verso 9. Corta aí. Vai dar aquecelamento. Apocalipse 3, 9. Olha o que Jesus vai fazer, cara. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. O que é sinagoga de Satanás, irmão? São líderes religiosos que tratam da religião algo de engano com as pessoas. Jesus vai pegar os caras. E que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Querido, Jesus vai resolver todo esse caos que você está vendo. Então para de ficar escrevendo no Instagram dos outros, xingando todo mundo, porque quem vai resolver essa treta é o próprio Cristo Jesus, amém? O meu trabalho, o seu, é ficar diante da palavra, guardar a sua palavra e ser fiel até o final da corrida. O resto é com Jesus. Jesus vai virar a mesa. Então fique tranquilo. Jesus tem que entrar na vida desses caras. Irmão, fique tranquilo. Isso não é problema nosso. Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A gente leu isso semana passada. Ô gente, quanto mais perto da volta de Cristo, mais difícil fica. Pastor, mas você sofre investida de tudo quanto é lado? Irmão, é lógico que eu sofro. A mesma dor de barriga que dá no seu irmão, dá em mim também. A mesma dor de cabeça que você tem, eu tenho também. É tanta informação, confusão, notícias tristes, cruéis. Agora você quer ver um exemplo, irmão? Se a sua fé está aumentando ou não? Quantos de nós tirou tempo de oração essa semana? Quantos de nós evangelizou essa semana? Quantos de nós orou por alguém essa semana? Quantos de nós tratou alguém bem essa semana? Essa semana não, vamos colocar de dezembro para cá. De outubro para cá. De julho do ano passado para cá. Aqui já é para a gente medir, irmão, se a nossa fé está aumentando ou se ela está diminuindo. Querido, para você se tornar um sacrifício vivo, cara, tem que ser muito esforço. Porque um sacrifício vivo, você não vai para o altar quando alguém te chama, você vai voluntariamente para ele. Ninguém te chama para vir na intercessão, você se torna a intercessão. Ninguém fala para você ofertar, você é o ofertante. Ninguém fala para você vir para o culto, irmão. Você vem porque você quer ter prazer em Jesus. Você quer ver a sua palavra, você quer ouvir o louvor, você quer adorar Jesus. Então por aqui já dá para medir, irmão, se a gente está com o amor em alta ou em baixa. Agora Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa fixar,
permanecer sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente maus tratos. Ô gente, quando você ouviu alguém falar para você, persevera, irmão, ele está falando para você, continua bravamente e calmamente, diante de todas as situações. Perseverar significa característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé, mesmo diante de provações e sofrimentos. Ô gente, a Bíblia diz em Apocalipse que uns foram salvos pelo fogo, outros escaparam dele. Outros foram salvos pela espada, outros foram decapitados por ela. Quem venceu essa treta? O que morreu ou o que sobreviveu? Ninguém, irmão. Quem venceu é o que manteve a fé. Quem venceu essa confusão toda? O que morreu ou o que perdeu? Ou o que ganhou? Aquele que manteve a fé. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que não amaram a própria vida e venceram todos os obstáculos através do testemunho da palavra que creram. Ô gente, o maior engano que vai ter nesses dias, já está rolando, é você amar a si mesmo. E perseverar, querido, é você não ter apego a mais nada. Mas peraí, Xandão, eu não posso me amar? Deve, irmão, mas você não tem que colocá-lo em primeiro lugar. Primeiro lugar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar o reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é buscar a Deus primeiramente. O maior engano que está rolando hoje, ninguém fala assim comigo, ninguém aponta para mim, é amar a própria vida. Eu me lembro que 3 anos atrás o meu pai faleceu, e a Poema estava nascendo, estava bem no início, estava com 1 ano mais ou menos de igreja, 1 ano e meio. Querido, eu desanimado, porque meu pai tinha falecido. Eu fui para Taubaté um dia e meu pai falou assim, ô filho, você está lá em Curitiba, está dando palestra? Falei, estou dando palestra, pai. É, da hora, eu tô assistindo Silas Malafaia. Falei, é mesmo, pai? Ele cara, o cara é bom, hein? A palestra dele é da hora. Eu falei, é, pai. E você está lá em Curitiba dando palestra? Eu falei, tô. Ô filho, então você vai voltar para enterrar o pai. Falei, para com isso, rapaz, você é cara novo. Cara, e eu volto para Curitiba, depois de algum tempo, meu pai fica enfermo. Vai para o hospital, meu irmão me liga e fala, vem para Taubaté que o pai está entubado. Irmão, chego lá, meu pai 2 dias depois, meu pai falece. Então eu chego para lá e falo, meu Deus, cara, você falou que ia voltar para enterrar. E eu estou aqui, pai. Então aquela preocupação, todo mundo, ai Xande, agora é a igreja. E a igreja, agora você vai voltar para Curitiba, não, vamos mandar pastor para lá. Alguém prega no seu lugar para você ficar de boa. Alguém prega, alguém faz alguma coisa. Eu falei, não, ninguém vai para lá, eu vou voltar. Não, mas seu pai morreu, você está mal. Eu falei, estou mal. Estou triste, mas dentro de mim existe uma voz dizendo para eu permanecer. Xandão, mas você tem uma palavra para pregar? Eu não tenho nada, eu só tenho a Cristo. Eu não tenho um esboço, eu não tenho mais nada, eu só tenho a Cristo, e é esse que eu vou pregar. Querido, volto para cá, prego, e de repente aparece uma conferência lá no Espírito Santo, que o Danduque ia fazer essa conferência. Então eu falei para Marcelo, amor, eu estou me recuperando, não estou muito bom das ideias ainda, mas eu preciso ir para lá. Algo me diz que eu preciso ir para lá. Então a Marcela comprou a passagem, querido, fui para o Espírito Santo. Aí tinha uma mesa com o Danduque lá, vários pastores, chega eu lá. Fico de frente com ele, de repente o Danduque para na minha frente e ele diz assim, e aí, aquele que queima? Querido, pensa o Jedi na sua frente, que é o Danduque. A hora que ele falou, e aí, aquele que queima, irmão, comecei a tremer, cara. E ele disse assim, quando perguntarem para você o que está acontecendo na sua vida, você diga, eu estou queimando. Quando alguém perguntar para você, você está bem, você diga, eu estou queimando. Quando alguém perguntar para você, filho, se você está mal, você diga, não, eu estou queimando. Você quer uma chave para 2026, querido, para o fogo não abaixar? Continua queimando, continua colocando lenha, continua atraindo a presença, e o fogo certamente arderá sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Se você veio buscar promessa aqui hoje, irmão, em vitória, já chegou a vitória. Quando perguntarem para você, você está na igreja? Não, eu estou queimando. Você está no GC? Não, eu estou queimando. O que você está fazendo? Eu estou queimando. É a chave mais poderosa que a gente pode receber.
Então a saída para esse caos todo, gente, Colossenses capítulo 3, verso 1. Isso aqui vai nos proteger muito. Muito, queridos. Colossenses 3, 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Querido, por quê? Porque a terra não pode trazer salvação para ninguém. Querido, eu estou vendo muitos homens de Deus buscando a própria vida e perdendo todo o seu ministério. Eu estou vendo muita mulher de Deus indo buscar a sua própria vida e perdendo muita coisa dentro do seu lar. A Bíblia é clara para nós, busca as coisas do alto, cara. É do alto que veio o nosso socorro, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. A nossa fé tem sido tão abalada ultimamente com tanta notícia esquisita, que parece que alguns de nós é como Pedro. Deus faz milagre, Deus cura, Deus levanta, Deus restaura, mas depois de algum tempo volta a pescar. Querido, talvez alguns de nós dessa manhã aqui, por algum momento você foi abalado na sua fé e você voltou a fazer coisas que Deus tirou você de lá. Talvez você voltou a fazer algumas coisas, praticar algumas práticas, que Deus libertou você, tirou você, restaurou de você, mas porque a sua fé foi tão abalada nesses dias, você voltou a fazer as mesmas coisas. Persevera. Volta para o caminho que Jesus colocou você, irmão. Volta para o caminho que Jesus já te mostrou. A terra não pode trazer salvação para nós. Ô gente, o que tem de pastor desviando a fé nesses dias para buscar prazer em si? A Bíblia é clara para nós, irmão. Você quer perder a sua vida? Ou você quer ganhar a sua vida? Aquele que quer achar a sua vida, a Bíblia diz, perdê-la-á. Então se tem um motivo para nós aqui, irmão, andar em autoridade, é renunciar à própria vida. Então o que te motiva no dia mal? Diga para o seu irmão, o que te motiva no dia mal? Ai, pastor, eu coloco um vídeo do David Leonardo. Corta. Pastor, eu coloco um vídeo do David Leonardo, e aí quando ele fala, lindos, pastor, eu piro. A minha fé é ativada poderosamente, pastor. Pastor, no dia mal, sabe o que acontece? Eu vou lá no Barigui, arrebento o cartão de crédito do meu marido, compro sapato e arrebento com tudo. Aí o meu marido vai ficar 3 anos, financio em 3 anos, não há Bíblia, de tanto sapato que eu comprei. Pastor, quando a minha fé está abalada, sabe o que eu faço, pastor? Eu vou no boteco, eu bebo, eu cheiro, eu fumo maconha. Eu vou para a curtição, eu vou para a drogadição. Eu vou dar um rolê com meus amigos para espairar a mente, sabe, pastor? Eu tenho que dar uma espairada na mente, né, pastor, irmão? Você espairar a mente fora de Cristo é pecado. E o que é pecado? É errar o alvo. Então se você está desanimadinho, você vai beber, você vai zoar, você vai arrebentar com a sua família, é pecado. Pecado é errar o alvo. Em Cristo Jesus nós temos descanso. Nós temos paz interior. Nós temos restauração, nós temos pão e vinho. É para lá que a gente deve correr, irmão. Ai, pastor, você não está ligado. O que eu faço no dia mal? Irmão, tem uma coisa que precisa ser preservada para nós no dia mal. A palavra que eu e você carregamos. Ela é suficiente para nós. Mateus 3, verso 1. Olha só o tipo do nosso irmão João Batista, esquisito. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Olha o tipo do nosso irmão esquisito. Olha o tipo. Querido, sabe o que é mel na Bíblia? Palavra de Deus. Aquilo que nos dá sustento. Sabe o que é gafanhoto? Treta, confusão. Então eu já estou alertando todo mundo aqui, se mantenha na palavra, porque o dia que a treta vier, irmão, né, vamos comer igual gafanhoto.
Diga para o seu irmão do lado, o seu homem que é o Rambo, você que é o legendário. Diga para ele, não importa se o pato é macho, nós quer o ovo. Pode vir treta, pode vir confusão. Queridos, se a gente não vencer pela palavra que está escrito, não adianta fazer mandiga gospel, irmão. Tem uns irmãos que virou o ano aí que queria carteira cheia. Não, Deus tem que aumentar minha carteira. Ele coloca uma semente de abacate, fica desse tamanho a carteira. Tem irmão, que foi lá colocar sal na caixa d'água, porque diz que a água caía purificada sobre ela no banho. Irmão, você está com cheiro de picanha. Tem irmão que coloca pimenta atrás da porta, penduradinho, você passa, você fala, meu Deus, que é isso aqui, cara? Não, é a pimentinha, para não tirar mal olhado. Ô irmão, é pela palavra que a gente vence todas as coisas, amém? Você viu Jesus com Satanás lá no deserto? Você viu Jesus gritando para ele, Hadouken? Você viu? Você viu Jesus falando para ele, sai em nome de Jesus, sai em meu nome mesmo, você viu isso aí? Tem um amigo meu que se converteu, o irmão dele demoniou, ele começou a expulsar o demônio, ele começou a xingar a mãe do diabo. Começou a xingar até a terceira geração do diabo, sai o nome, começou a xingar a mãe, o pai, começou a um monte de palavrão. É verdade isso. Você viu Jesus lá, irmão, falou, ô diabo, sai daqui, eu não gosto de você, sai, toma, pum. Você não viu, irmão, como que Jesus batalhou com o diabo? Porque está escrito. Vamos lá, igreja. Peraí, mas você é o que na Bíblia? Eu sou filho de Deus, mas por quê? Porque está escrito. Você se acha um cara abençoado em Cristo Jesus? Eu me acho, por quê? Porque está escrito. Você se acha um cara mais que vencedor? Acho, por quê? Porque está escrito. Vou ter que expor minha esposa de novo. A minha esposa chega para mim assim, às vezes em casa, e fala assim, você é o bichão, você está se achando, você acha que você é o queridinho de Jesus. Aí eu aprendi com Jesus as respostas, eu falo assim, é você quem diz. Os caras apavoravam Jesus, Jesus falava assim, é você quem diz. Jesus é impressionante, cara. O cara é cego, o que queres que eu te faça? Oh, Jesus tem um senso de humor impressionante. Aí a Marcela fala, você acha? Eu falo, você quem diz. Mas por que você... Porque está escrito, meu amor. Eu não posso me tornar um homem menos do que a palavra já diz que eu sou, irmão. Eu sou o que sou, por causa a graça de Deus não foi em vão para comigo. Não ande de cabeça baixada, irmão. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então nós vamos ter que administrar muitos B.O., irmão, muita treta. E como, Xandão? Comendo da palavra, se alimentando da palavra de Deus. A Bíblia não diz para a gente, esqueça. Sabe quando você vai ler lá, esqueça os juramentos que eu fiz aos seus antepassados? Não. Deus sempre dizia para o povo, lembrem-se dos juramentos que eu fiz aos seus antepassados. Ô gente, quero dar um toque para você que eu aprendi esses dias. Eu aprendi esses dias do irmão aqui da igreja. Você que está numa prova desgramenta, faz tempo que você está na prova. Faz tempo, você está orando para namorar, faz 5 anos, não aparece ninguém, agora apareceu uma. Aí você fica assim, nossa, apareceu uma, acho que eu vou orar mais um pouco. Não, irmão, já apareceu, já pega logo, que não dá mais tempo. Senão você vai ficar para tiozinho e tiazinha. Já pega logo. Já casa, vamos embora. Mas eu quero dar um toque para vocês que eu aprendi esses dias aqui. Um cara falou para mim esses dias que ele comprou um relógio muito legal, muito bom. E ele comprou esse relógio para lembrar de quando ele passou por uma prova muito grande. Então ele comprou aquele relógio, e toda vez que ele olha pelo relógio, ele diz, eu venci aquela prova. Isso é marcar uma estação, isso é selar uma estação. Todos os homens que tiveram experiências com Deus, e que Deus fez algo, ou que Deus falou algo no Velho Testamento, se você for ver histórias, eles erguiam altares de pedra. E todas as vezes que eles passavam por aqueles altares, eles se lembravam do que Deus tinha falado, ou do que Deus tinha feito. Aquilo era marcar uma estação. Quando Jesus nasce, irmão, José e Maria vai no templo levar 2 pombinhos, selando uma estação. Ana, quando está desesperada, dizendo, Senhor, me dá um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Eli, totalmente insensível, falou, minha filha, está bêbada logo de manhã? Não, meu Senhor, está amargurada.
Ana não queria um filho, irmão, só para sair na selfie, fazer um post e colocar no cartaz da igreja: olha, eu fui na Poema de manhã e Deus me deu um filho. Não, Ana estava pedindo um filho porque o sacerdócio da época estava caído. Então Samuel seria um dos nazireus, queria trazer de novo o mover de Deus para Israel. Sabe o que é isso? É selar uma estação. E de verdade, irmão, você já devia entrar nesse ano selando a estação que você está entrando. Seja ela boa ou ruim, sela. Semana retrasada eu estava aqui, eu falei: Deus, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Pode vir treta, pode vir confusão, eu quero selar. Querido, tirei do meu próprio bolso 10 mil reais e investi aqui. Falei: Deus, eu estou semeando esse valor e eu quero colher desse valor e eu quero semear na minha vida e na minha família e da minha casa. Sabe o que é isso, querido? É selar um próximo ano, é selar uma próxima estação e entender que você vai fazer algo que vai trazer o reconhecimento de Deus. Deus vai aprovar, vai queimar com fogo, vai trazer vitória para você através de atitudes como essa. Está escrito. Então, à medida que você for radical com Deus, irmão, Ele também será radical em fazer muita coisa. Ai, Xandão, mas a Bíblia diz que você faz com a mão direita, não fala para a outra. Irmão, eu não estou fazendo para me achar, eu estou fazendo isso para trazer você para o lugar que eu estou indo. Porque se um pastor não rompe na vida, irmão, a igreja não rompe. Se o pastor não rompe, se o pastor não é modelo, a igreja nunca vai ser modelo. Eu estou fazendo isso para incentivar você para o lugar que a gente nunca experimentou, a subir o lugar mais alto com Cristo Jesus, cara. Sabe o que é isso, querido? É selar uma estação. Eu me lembro quando a Malu nasceu, o Leandro foi lá em casa e falou assim: cara, quero semear um dinheiro nela. Eu falei: ô louco, eu que sou o pai. Ele falou: mas eu cheguei primeiro. E semeou 200 reais na vida dela. Quantos de nós, irmão, ganhou o emprego de Jesus e não honrou Ele com as nossas finanças? Quantos de nós teve filhos aqui que não poderia ter filhos? Deus fez um milagre e você não voltou no templo para honrar. Deus cura 10 leprosos, somente um volta para honrar. Vamos lá, igreja, eu estou falando de reconhecimento, de honra e de poder de Deus, cara. Está escrito, irmão. Salmo 34, verso 8. Isso aqui é o meu verso, cara. Salmo 34, verso 8. Provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Gente, aqui é o nosso lugar de moradia. Provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Irmão, para a gente saber que Deus é bom, nós vamos ter que experimentar dele. Talvez alguém nessa manhã aqui nunca entregou a sua vida para Jesus. Hoje é o seu dia. Talvez alguém aqui nessa manhã nunca deu um passo de fé. Hoje é o seu dia. E para a gente experimentar que Deus é bom, irmão, para a gente saber que Deus é bom, para a gente experimentar essa bondade dele, nós vamos ter que sair do salto alto, igreja. O nariz empinado vai ter que baixar um pouco, vai ter que descer do salto, vai ter que quebrar o orgulho. Queridos, eu vou falar com convicção. Tem pessoas aqui no nosso meio que você não deixa o Espírito de Deus entrar dentro de você e fazer morada e virar no girar a sua casa e transformar toda ela por completo, por causa do seu orgulho, da sua soberba e do seu nariz empinado. Vamos lá, igreja. Você nessa manhã aqui fica brigando com o Espírito Santo de Deus, querendo mandar em Jesus, querendo mandar no seu poder, na sua atuação. Deus não é Deus, irmão, para dividir glória com ninguém. Os seus caminhos são muito mais altos, os seus pensamentos são muito mais altos. E se você deixar Ele vai entrar e vai fazer moradia e vai transformar a sua casa, o seu casamento, o seu filho. Mas você vai ter que se render ao Espírito de Deus essa manhã, pelo amor de Deus. Né, Xandão, mas eu que sei. Então tá bom. Pequeno Harry Potter, tá bom. Romanos 11, 34. Quem conheceu a mente do Senhor que foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E aí, espertão, você e eu sabemos tudo. Pequeno Jó, você sabe tudo. De igreja, de religião, de doutrina, de pastor. Querido, só tem uma forma de Deus exaltar nós, se humilhando. Se humilha que Jesus vai entrar na sua vida e na minha, irmão. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ai, pastor, estou combatendo o bom combate, estou uma treta com meu marido. Não é isso, irmão.
Pastor, estou combatendo o bom combate, pastor. Estou indo até no culto. Não é isso, irmão. Pastor, já estou indo até no GC, vou até batizar. Vai ter batismo, pastor, meu nome está até na lista lá para batizar. O povo acha que o batismo é místico, irmão. Você entra na água e sai transformado pro resto da vida. Não, irmão, é de glória em glória, tem que continuar. Pastor, vou até batizar, pastor, olha que bênção. Não é isso, irmão. Combater o bom combate não é entrar essas coisas. Mas combater o bom combate, irmão, é não dar brecha para o pecado. Não é desistir. Combater o bom combate não é ficar desanimado ao ponto de perder a sua fé. Mas é manter em constância. Terminei a corrida e guardei a fé. A única coisa, cara, que a gente precisa guardar é a fé. Amém? Está feliz ainda? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. E aqui para mim é a parte principal da palavra. Aqui para mim, queridos, é o tema principal para mim, desses dias que a gente está vivendo. Onde tem muitas informações, muitas ideias, ideologias, muita confusão, muitos podcasts, muitos livros, muitos textos, muitas escolas, muitas vendas. E é uma informação, um monte de coisa. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. Pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Ô gente, esse ouro, prata e pedras preciosas, fala de uma fé feita de forma genuína. Fala de uma fé verdadeira. Fala de posicionamento. Fala de você crer na palavra e fazer coisas. Agora o restante aqui, madeira, feno ou palha, irmão, fala de você fazer coisa de qualquer jeito, ser de qualquer jeito. E o dia que o fogo de Deus vier para nos provar, irmão, qual que vai permanecer? Aquele que foi feito com excelência. Então o convite para nós não é ser cristão meia boca, irmão, é ser cristão cheio de Espírito Santo. O convite para nós não é ter um ministério meia boca, é ter um ministério com total excelência. Os próximos 10 anos da igreja não vai se permitir, irmão, ser meia boca, ter uma fé meia boca, ter um casamento meia boca. O que vai provar é que nós estamos construindo a nossa vida, a nossa essência, a nossa família, o nosso ministério, na rocha chamada Cristo. Porque aquilo que a gente produz, que é fora de Cristo, irmão, é fogo estranho. Já ouviu essa palavra? Fogo estranho? É fogo estranho. Então a frase do meu pastor, vá para uma igreja mais perto da sua Bíblia, aonde o quê? O fundamento é Cristo, não existe outro fundamento. Hoje as pessoas, como foi falado aqui, elas querem tirar a cruz do Evangelho. A gente cantou aqui, a cruz me salvou, me libertou. Então hoje qual é o fundamento que os caras querem pôr hoje? Tira o Cristo, tira a cruz e vira a hipergraça. Que desgraça a vida de todo mundo, leva todo mundo para o erro, para a condenação, para o pecado, mas não restaura e não salva ninguém. Querido, o Evangelho sem cruz não é o Evangelho. O Evangelho que não tem o Cristo não é o Evangelho, que é qualquer outra coisa, mas não é o Evangelho. Então o nosso discernimento tem que estar muito aguçado, porque se a gente vai num lugar, irmão, deixa eu ver se o Cristo está aqui. Não está. Eu me lembro que um dia a gente foi numa festa de casamento. E de repente a gente estava lá na festa de casamento, eu, Leandro, todo mundo, a Marcela, vários amigos da igreja. Irmão, daqui a pouco, casamento de cristão. E de repente começou a tocar uma música falando de homossexualidade. E todo mundo lá curtindo, dançando, e a gente sentado. De repente o Leandro falou assim, estou indo embora. E Jesus saiu daqui. Eu olhei, eu falei, ô louco. Ele falou, cara, estou indo embora. Ele vazou, foi embora, eu fiquei sentado com a Marcela, de repente ele mandou no WhatsApp. Se eu fosse você, ia embora também. Eu falei, meu, nem precisa falar 2 vezes. O pastor falou, estou vazando. Querido,
O Cristo está no seu relacionamento? Tá, permanece. Você que quer entrar em relacionamento que o Cristo não está, irmão, sai fora que é laço. Vai entrar numa sociedade que o Cristo está fazendo parte e entra. Não, se o Cristo não está, não entra. O fundamento para todas as coisas é Cristo. Se Cristo não está, irmão, não tem igreja. Se Cristo não está, não tem ministério. Se Cristo não está, não tem família. Se Cristo não está, não tem nada. Então hoje as pessoas ficam falando, Xandão, por que Deus não faz uma coisa lá na África? Então a África está passando fome. Tudo bem, irmão, mas a Bíblia diz, se o povo que clama pelo meu nome se humilhar, clamar, irmão, ouvirei, descerei e sararei a sua terra. Aonde o Cristo não é o centro, irmão, é desordem e caos, mas onde Jesus está, todas as coisas são boas. As coisas podem até ser meio esquisitas, mas se Jesus está, irmão, nós estamos aprendendo, a gente está sendo forjado um com o outro. Então Ezequiel capítulo 4 vai desenhar o que eu estou falando para você. Ezequiel 4 verso 12. Eu já citei esse texto em alguma mensagem minha. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Ache-o à vista do povo usando fezes humanas como combustível. Aí os caras, Deus, não acredito, que nojinho Deus. Foi Deus que falou, irmão. Ó, para você ver como Deus não é tão legal. Ache-o à vista do povo usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse, desse modo os israelitas comerão só comida imunda entre as nações, para onde eu os expulsar. Então eu disse, soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais ouvi funk, jamais eu ouvi sertanejo. Qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. E acrescentou, filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados ao se verem uns aos outros e definharão por causa da sua iniquidade. Ô gente, hoje não tem faltando comida aqui, física, mas o alimento espiritual está escasso. O alimento espiritual, hoje eu compreendo que o meu pastor diz, vá para uma igreja mais perto da sua Bíblia. O alimento espiritual está escasso. O alimento genuíno, verdadeiro do céu está escasso. A Europa hoje, igrejas que eram igrejas, virou bar, virou pub. Igrejas na Europa viraram museu. Querido, tem pessoas que vieram embora para Curitiba por causa da palavra, por causa da igreja. Pessoas que saíram do Rio de Janeiro, como foi o caso da Ingrid. Pessoas que saíram de Itapema, São Paulo, Minas. Pergunta para essas pessoas, Maceió, não, Maceió tem coisa boa lá. Tem o Samuel Nova. Pergunta para essas pessoas como eram a vida delas nas cidades que elas moravam em questão da religião, da igreja, da palavra. Xandão, então você está falando que a Poema é melhor que todo mundo? Não, irmão, tem muita igreja maravilhosa. Tem muitos que não se dobraram. Mas eu estou falando que há uma luta entre nós para que a gente se mantenha nesse lugar e não perca isso. A Gabi Desan subiu aqui tempos atrás e falou, gente, não desperdice o que vocês estão recebendo. Está faltando pão, irmão. E a Bíblia, quando diz pão nas fezes, está dizendo o seguinte, a gente fala que é crente, mas por trás não é. Será que a pregação que nós estamos pregando condiz com a realidade que nós estamos vivendo? Será? Falamos de fé, mas não vivemos por fé. Falamos da presença, mas não nos dedicamos a ela. Falamos que somos igrejas, mas falamos mal dos irmãos. Sabe o que é isso, irmão? É pão com fezes. Será que a palavra que nós estamos pregando, nós estamos vivendo ela de fato? Querida, a obediência é um alto preço. Ruth capítulo 1, verso 1. Na época dos juízes houve fome na terra,
um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ô gente, diga para o seu irmão com muito carinho: se não tem pão na igreja, o povo vai embora. Querido, eu já andei quilômetros e quilômetros para ir numa conferência, pegar uma palavra de Deus. Quando não tem pão na igreja, o povo some da igreja, cara. Quando não tem palavra de Deus, o povo se desvia. Quando não tem palavras proféticas, o povo inventa palavra patética. Querido, há um santo desespero dentro de mim para pregar uma mensagem como essa, cara. Que não falte pão na nossa igreja, nas nossas mesas, no nosso ministério. Eu falei de um sonho aqui esses dias que uma irmã aqui da igreja teve. Tinha vários mendigos aqui na porta da igreja e eles estavam sentados todos, parecendo como mortos, definhando espiritualmente. E eles estavam ali comendo um pão e esse pão era podre, era velho. Então a gente saía ali, a gente começava a dar pão para aqueles homens e a gente começava a dividir o pão. Enquanto aqueles homens iam comendo, querido, a cor deles ia voltando ao normal. A boca deles ia voltando com a cor normal e eles ficavam fortes de novo, vivos de novo. E eles entravam por essa porta e eles iam sentando, escutando o culto. Querido, é por isso que a gente arruma muita confusão às vezes. Para que a gente mantenha o pão muito saudável aqui dentro, cara. Por favor, igreja, volte a pregar sobre o pão da vida, cara. Volte a pregar sobre o pão da vida, o pão que restaura. O pão que alimenta. Por favor, para de servir miojo espiritual para o povo. Vamos servir pão, cara. Pão que transforma. Mas a boa notícia, João capítulo 6, verso 30. João 6,30. Então perguntaram: qual sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Olha o povo perguntando para Jesus: ô Jesus, qual é o sinal? Qual é o milagre que o Senhor vai fazer? Qual é a próxima banda que vai surgir no Brasil? Qual é o próximo pregador das nações que vai surgir por aí, Jesus? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: eles lhes deu a comer pão do céu. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus está falando o seguinte: meu filho, vocês estão pensando que vocês comeram lá foi poder de Moisés? O que vocês estão experimentando agora é poder de um pastor. O que vocês estão se alimentando agora é um pastor que está criando, é um pastor que está construindo, é um pastor que está fazendo milagre? Não. O que vocês comeram foi meu Pai do céu que está dando. Poema, não é o Xandão, não é o Chaz, não é a Marcela e não é nem o líder aqui que faz a obra de Deus. Quem está fazendo tudo aqui é o Senhor Jesus. É Ele que está curando, é Ele que está restaurando, é Ele que está empoderando, é Ele que está sarando, prosperando todas as pessoas. Não tem um Senhor aqui, não tem um Deus. Aliás, só tem um Senhor e um só Deus, Cristo Jesus. Querido, nós temos que aprender a dar glória para quem é a glória, irmão. Então o povo está falando para Jesus: Jesus, mas Moisés fez um milagre poderoso lá. Xandão, quando eu fazia parte da outra igreja lá, o pastor orava e as coisas aconteciam. Aqui não. Xandão, aquela estação lá, tinha uns homens da hora de Deus. Não foi Moisés. Não foi pastor nenhum. O mover que veio no Brasil anos atrás não foi por causa de pastor. Não foi por causa de um homem, de uma mulher. Foi por causa de um povo sedento que clamava e pedia para Deus fazer algo. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Dá, Jesus, aquela bisnaguinha com maionese. Ai, que delícia. Jesus, me dá aquela bisnaguinha com maionese, um todinho gelado, Jesus. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu vou dar um toque para alguns de nós aqui nessa manhã. Presta atenção que eu vou falar.
Alguns de nós precisam sair debaixo da mesa comendo migalha e subir para a mesa, que é lugar de você se alimentar verdadeiramente. Querido, alguns de nós tem que sair debaixo da mesa, está comendo migalha, irmão. Jesus quer dar um banquete para você. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus um dia chega numa festa e começa a gritar: ei, vinde a mim, todos que têm sede, vinde a mim e bebam, e vocês nunca mais terão sede. Querido, sai desse lugar. Sai desse lugar. Porque se Jesus estiver na casa, irmão, você pode ter certeza que alguém vai furar esse telhado um dia, vai descer com o paralítico aqui, ele vai ser curado. Se Jesus estiver no seu GC, irmão, se estiver na minha casa, as pessoas vão descobrir o seu telefone, o seu endereço. Elas querem ir até você para saber o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Se as pessoas descobrirem que você tem andado com Jesus de uma forma fiel, irmão, elas vão descobrir onde você mora, elas vão pedir oração, elas vão perturbar você. Você vai sentar para tomar café, vai aparecer alguém: ô pastor, pode orar por mim? Ô pastor, ô líder, faz uma visita comigo, irmão. Eles vão descobrir aonde você está. Jesus estava numa casa escondidinho, estava lotada a casa. De repente os caras quebram o telhado, começa a descer um homem paralítico, e ali ele recebe a cura, recebe perdão e sai de lá andando. Querido, se Jesus continuar permanecendo em nosso meio, veremos muito milagre, muita cura e muita pessoa sendo restaurada em nosso meio, em nome de Jesus, cara. Então diga para o seu irmão: decida hoje: comida de porcos ou pão que desceu do céu? Se o louvor quiser me ajudar aqui, por favor, nós vamos ceiar daqui a pouco. Diga para ele de novo: decida hoje, meu irmão, comer comida de porcos ou o pão que desceu do céu. Marcos 5, verso 35. Marcos 5, verso 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, devia ser de Taubaté. Ô, seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Diga para o seu irmão: as más notícias não nos definem. Ninguém nasceu aqui para ficar no deserto, irmão. Pode ser que você esteja no deserto, mas ele é passageiro, mas não a sua moradia. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Ô, gente, naquela época era muito comum alguém morrer, os caras contratar atores para chorar e gritar no velório. Olha que loucura. Era muito comum ter artista. Era muito comum colocar uma banda famosa lá e atrair um povo só para gritar, para achar que está dando like. Ô, gente, eu conheço pastor e líder que vai para o culto sem a igreja, filma ele mesmo e posta nas redes sociais, como se ele estivesse pregando para 5 milhões de pessoas. É encenação. Quando entraram na casa de Jairo, encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? Por que, piazada? A menina não morreu, ela está dormindo. Junto com os 3 discípulos e os pais da menina. Entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Irmão, quem que é a menina da história? A igreja. Quem é a menininha que está morta, dormindo? A igreja. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos, diga comigo, 12, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Sabe o que é isso, irmão? Uma pequena igreja de 12 anos, 12 é governo. Uma pequena igreja de 12 anos que era para governar, agora morre por falta de comida. A primeira coisa que Jesus diz: pega ela no colo, faz cafuné, põe ela no bercinho, dá comida. Não, Jesus disse: deem comida a ela. Deixa eu dizer uma coisa para você, que você veio aqui.
Jesus não chamou você para morrer nesse tempo, mas para governar todas as áreas. E se Jesus está chamando você para governar todas as áreas, Ele dará pão para você, para que você não definhe espiritualmente. Ele dará pão para você, para que você se fortaleça nele, para passar obstáculos de fé em fé, de glória em glória, de lágrima em lágrima, e um desespero santo por Ele também. Jesus não chamou você para morrer nesse tempo, mas para governar. Então levanta a cabeça, meu irmão, levanta a cabeça, minha irmã, pois o Senhor quer que você governe. Sabe esse caos que você está vivendo na sua casa? Chega hoje lá, irmão, e coloca tudo em ordem. Chama a sua família, como eu fiz com a minha esses dias. Senta na mesa e fala: olha, nós vamos ter que ralar muito esse ano, viu? E se vocês quiserem desfrutar, eu disse para as duas, vocês vão ter que ralar comigo. E final do ano a gente sai uns dias de férias, mas vocês vão ter que ralar comigo. Sabe o que é isso, irmão? É trazer para todo mundo para o lugar do governo que eu estou indo, instruindo, dando direcionamento. Pai e mãe que está aqui, não morra nessa hora, não morra nesse tempo espiritualmente, não morra na fé, não morra no fogo, mas traga o governo de volta, porque não é para você morrer, é para você governar. Tempo de governo é para governo, irmão. Tempo de governo é para alinhamento. Então que nessa manhã eu e você possamos alinhar o nosso coração, alinhar o nosso espírito, a nossa alma, nos alinhar com o Senhor, voltar para o Senhor. E por que Jesus quer fazer isso? Porque Jesus procura alguém, irmão, que Ele possa morar dentro. João 14, verso 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Jesus quer alguém nessa manhã que Ele possa estabelecer o seu reino dentro. Jesus quer alguém nessa manhã que possa fazer morada dentro. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Querido, eu vejo um cuidado de Deus imenso com a igreja. Eu vejo uma proteção de Deus imenso com a igreja, com as pessoas que aqui fazem parte. Um cuidado de preservar aquilo que Ele está falando, para que a gente não se perca. E se a gente preservar, querido, e permanecer nesse lugar, nos veremos daqui a muitos anos. E quando alguém perguntar para você, como perguntaram para mim, o que você está fazendo? Diga: eu estou queimando. Se alguém perguntar: cara, você está fazendo o que nesse exato momento? Eu estou queimando. Querido, a instabilidade de muitas pessoas nesses dias, não estou dizendo aqui, estou falando de uma forma geral, é pela falta do alimento. A instabilidade da fé, a instabilidade emocional, muitas vezes é a falta da fé, a falta da palavra, a falta do relacionamento com Deus. Xandão, mas você não passa uns apuros? Passo toda semana, irmão. E o que você faz? Eu tenho que gemer, irmão. Eu tenho que vir aqui, ficar com a cara no livro. E eu tenho que mandar a minha alma se aquietar, como Davi disse para dele: alma, aquieta-te. Eu tenho que dar voz e comando muitas vezes para minha alma, para minha cabeça, para o meu sentimento, para minha emoção, para que eu não venha aqui e tenha uma pregação almática. Eu tenho que dar ordem para minha alma toda semana: alma, aquieta-te, cala a boca, alma. Eu creio porque está escrito, o Senhor falou, está escrito, e vai se cumprir porque está escrito, porque eu creio. Então uma coisa que a nossa família espiritual diz muito, irmão: o que vai funcionar da Bíblia na sua vida é a parte que você crê. A parte que você não crê não vai funcionar, mas a parte que você crê vai dar boa. E a nossa luta é para que a gente se mantenha nesse lugar. Então eu vejo, querido, um cuidado de Deus muito alto com a gente, de preservar o azeite, preservar o óleo, preservar a sua casa, preservar a igreja, preservar a sua família, a minha família, preservar a nossa vida em todas as áreas. É um presente de Deus que nós estamos vivendo aqui, e que a gente possa não desperdiçar tudo isso, em nome de Jesus.